Bem, pessoal, é uma videoaulazinha rápida. Eu vou tentar fazer uma videoaula diferente do que eu fazia das outras vezes. Basicamente, eu vou tentar escrever. Vai demorar um pouquinho mais, porque quando eu dava aula escrevendo na tela, agora eu vou tentar, é como se fosse uma aula normal mesmo. A aula de hoje vai ser sobre transformação, né? Vocês estão vendo minha letra aí como é bonita. Professor, o que diabo é uma transformação linear? Rapaz, eu sei lá. Mas basicamente, senhoras, é uma função. Uma função. Vocês lembram o que é a função, né? É uma função um conjunto A que é o domínio, um conjunto B que é o domínio. Para ser função, vocês sabem que todo elemento do domínio tem que ter uma imagem no contradomínio. Então, todo mundo tem que ter imagem. Logicamente que pode sobrar elementos aqui e pode ter, por exemplo, elementos que têm uma imagem que tem dois elementos diferentes. Não importa. O fato é que o conjunto domínio tem que ter, todo mundo tem que ter uma imagem. Aqui não necessariamente. Professor, então transformação é uma função? Não. Transformação né, é uma função, só que é uma função que vai de um espaço vetorial V num espaço vetorial U, por exemplo, em V. Dois espaços vetoriais. De um espaço nele mesmo. Lógico que eu posso ter no espaço dele mesmo, que seria um operador linear. Mas é uma transformação que vai de um espaço vetorial U no espaço vetorial V. Só isso, professor? Não. Tem que satisfazer algumas condições. Que condições são essas? A primeira condição. T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Ou seja, a transformação aplicada na soma é a soma das transformadas de dois elementos. E a outra propriedade. T, isso aqui é para todo, U e V pertencente ao domínio, né? Que no caso é U. Eu pego dois vetores do domínio, aplico, e a imagem dele, a transformada, a soma é a soma das transformadas. E T de alfa vezes V é alfa vezes T de V. Isso aqui para quem? Lógico que alfa tem que pertencer aos reais, né? Que é um escalar. E o V nesse caso, né? Pertencente a U. É um vetor do meu domínio. Ok? Só isso. Se eu pegar qualquer transformação que satisfaça essas duas condições, a transformação do espaço vetorial no espaço vetorial, então, por exemplo, vamos ver aqui um exemplo. Não estou entendendo nada, professor. Vamos pegar aqui um exemplozinho. Que tal uma transformação identidade, que é a mais trivial de todas? É uma transformação que vai de um espaço vetorial U no espaço vetorial U, que para cada vetor U, ou seja, o T de U é igual a U para todo U pertencente a Uzão. Ou seja, eu pego um vetor, vai nele mesmo. Uma transformação em identidade. Como assim, professor? Se eu pegar um vetor, se for por exemplo, se U for igual a R2, por exemplo. Pra você entender numericamente como seria isso. Poderia ser esse aqui, ó. T de R2 em R2. Onde para cada T de x, y, isso aqui vai dar o próprio x, y. Lembra? Por exemplo, quem é T do vetor 1, 2? É o vetor 1, 2. Quem é T aplicado ao vetor 0, 0? 0, 0. Quem é T aplicado no vetor 5, 7? É 5, 7. Ou seja, eu pego para cada vetor do R2, vai no vetor do R2. É uma transformada de identidade. Sim, já entendi que é transformada. Mas isso é transformada mesmo? Como é que eu sei que é uma transformada? Eu teria que verificar. Eu vou pegar voltar essa aqui e vou verificar aquelas duas propriedades nesse exemplo aqui, certo? Ó, voltando ao meu exemplo. Voltando aqui ao meu exemplo, certo?
certo? Voltando ao meu exemplo. T aplicado em U, onde para cada T de Vzinho, ele vai dar o Vzinho para todo V pertencente a U, certo? Isso é uma transformação linear? U é um espaço vetorial, que é um T feio, meu Deus do céu. Isso é uma transformação linear? Não sei. Como é que eu faço para verificar? Primeira coisa eu tenho que verificar aqui. T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Para todo U, V pertencente a U. E eu também tenho que verificar que T de alfa vezes U é igual a alfa vezes T de U. Onde alfa pertence aos reais e U, claro, pertencente ao Uzão, que é o espaço vetorial. Isso é o que eu tenho que verificar para cada um. Então, se eu criar uma questão, verifique a transformada linear, você faz isso, certo? Então, vamos lá. Ora, T é transformada linear. Como está T, ela é transformada linear. Pois, vamos lá. Eu pego dois vetores. T de U mais V é, por definição, U mais V, né? E U mais V é quem? U é quem? É T de U. E V é quem? T de V. Certo? E também T de alfa vezes U. Isso aqui é alfa vezes U, né? Pela própria definição de transformado, tudo está aqui, aparece aqui. Isso aqui é alfa vezes. E quem é U? É T de U. Ora, isso é verdade. Acabei de verificar as duas condições. Para todo U, V pertencente a U e alfa pertencente aos reais. Logo, essa função T, que é a identidade, é uma transformada linear. Um exemplo bem simplesinho. Certo? Vamos dar outro exemplo. Deixa eu pensar aqui na minha cabeça outro exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. A transformada identidade. Já fiz, né? Vamos pegar essa aqui, ó. Que tal esse exemplo aqui? Uma transformada que vai de R3 em R3, né? Em R2. Como assim uma transformada que vai de R3 em R2? Eu pego um vetor, basicamente eu pego um vetor x, y, z, que está no R3, e eu vou cair em outro vetor do R2. Que vetor seria esse? Eu invento qualquer coisa, poderia ser esse vetor aqui, ó, x mais 1 e y mais z. Vamos falar, para cada vetor x, y, z, eu aplico no vetor x mais 1 e y mais z. Ah, é, professor, isso é uma função, é? É sim, por exemplo. Como é que eu calculo t do vetor 1, 2, 3? No lugar do x, eu coloco 1. No lugar do y é 2, no lugar do z é 3. Isso aqui é o vetor. X é 1, né? Vai ser 1 mais 1. E aqui é y mais z, ou seja, 2 mais 3, ó. Deu o vetor quem, Marcos? Deu o vetor 2 e 5. Ou seja, o vetor 1, 2, 3 foi para o vetor 2, 1. 2, 5. Uma função. Para cada vetor do R3, um vetor do R2. Ah, vamos pegar outro vetor. 0, 0, 0, por exemplo. Isso aqui vai dar 0 mais 1, que é 1. E isso aqui, 0 mais 0, que é 0. Ó, o vetor 0, 0 foi o vetor 1. Senhores, eu não provei ainda, mas depois a gente vai provar que toda transformação linear, o 0 vai no 0. Nesse caso, vai para o 0. Já sei que não é linear, mas vamos verificar se é ou não? Vamos ver. Claramente eu vejo, é um teorema que eu ainda vou verificar com vocês, que toda transformação linear vai de 0 em 0. Então, se fosse uma transformação linear, t de 0, 0 ia no vetor 0, 0. É um resultado. Mas vamos verificar se isso aqui é uma transformação linear. Ora, para todo U, vamos pegar um vetor daqui. Um vetor aqui, um vetor x1, y1, z1, certo? Vou pegar esse vetor e vamos pegar o outro vetor, x2, y2 e z2, certo? Vamos botar aqui, ó, sejam esses dois vetores, logicamente isso aqui pertence a R3, né? Peguei dois vetores quaisquer. O que eu vou fazer, professor? Eu vou calcular t desse vetor mais esse vetor, certo? Que é como se aqui fosse um vetor u e isso aqui um vetor v. É como você quer saber t de u mais v. E E quem é u mais v? U mais v é a soma dos dois, ó. Vai ser x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Vamos estar aqui, ó.
x1 mais x2, y1 mais y2 e z1 mais z2. Professor, não estou entendendo nada, meu Deus do céu. E aí? Eu só fiz somar. U mais V. O que eu tenho que fazer? Quem é esse aqui usando a transformação? A transformação é essa, ó. Para cada x, y, z, isso aqui é x mais 1, ou seja, o elemento que está aqui mais 1, depois y mais z, ou seja, esse mais esse. Então, por definição, isso aqui vai ser isso mais 1, vai ser o vetor. Isso aqui mais 1, ou seja, x1 mais x2 mais 1. E a segunda vai ser esse somado com esse, ou seja, vai ser y1 mais y2, né? Somado com z1 mais z2. Isso é t de U mais V. Ora, isso aqui tem que ser igual a t de U mais t de V. Mas quem é t de U? T de U mais t de V. T de U é isso aqui, vai ser o vetor x1 mais 1 e y1 mais z1. Quem é o t de V? Vai ser x2 mais 1, y2 mais z2. Ora, essa conta aqui vai dar x1 mais 1 mais y mais 2 vai dar exatamente x1 mais x2 mais 2. Isso aqui vai ser y1 mais z1 mais y2 mais z2. Isso daqui, senhores, é igual a esse aqui? Ó, x1 mais x2 mais 1. x1 mais x2 mais 2. Já está diferente. Aqui tem que ser y1 mais y2, z1 mais z2. y1 mais y2, z1 mais z2. Aqui está igual, mas aqui está diferente. Ó. Logo, isso aqui é diferente. T de U mais V é diferente de T de U mais T de V. Se é diferente, não é transformada linear. Essa função aqui, essa transformada não é linear. É uma transformada que vai de R2 a R3, mas não é linear. Certo? Vou passar outro exemplo. Outro exemplozinho. Certo? Uma observação importante, senhores. Uma observação muito importante é o seguinte. Uma observação importante que eu falei agora, que toda transformação T de U em V, certo? Leva o vetor nulo de U no vetor nulo de V. E professor? Ou seja, se eu pegar um vetor 0, pertencente a U, certo? Eu vou pegar esse vetor 0. O que significa T de 0? Vamos calcular o T desse 0. T de 0, a gente sabe que 0, vetor nulo, é a mesma coisa do 0 mais 0. Supondo que isso aqui é uma transformada linear, viu, senhor? Não esqueça, isso aqui é uma transformada linear. Então, se eu pegar o T de 0, é T de 0 mais 0. Mas T de 0 mais 0, já que é uma transformada linear, isso aqui é T de 0 mais T de 0. Não é não? É sim. É sim. Mas me diga uma coisa. Então, deixa eu pensar um pouco. Aqui é t de 0, vetor nulo, é igual a t de 0 mais t de 0. Mas aqui é igual a t de 0 mais t de 0. Aqui é o vetor 0, significa que eu posso dizer que é 0 vezes um vetor. Eu não sei se vocês lembram que o espaço vetorial, se eu pegar alfa vezes v, continua sendo o espaço vetorial. O que aconteceria se o alfa fosse 0? 0 vezes v é igual ao vetor nulo. Certo? Então aqui é o vetor nulo, aqui tem como se fosse um 0 vezes um vetor. E esse 0 pode sair daqui. Lembra que a transformação linear t de alfa vezes v é igual a alfa vezes t de v? Então é como se o 0 saísse aqui, ficasse 0 vezes t de 0, que é 0. Certo? 0 vezes t de 0 é 0. Então isso aqui vai dar o próprio vetor nulo do espaço V, né? Nesse caso. E aqui mais o vetor nulo. Vetor nulo é o 0. E esse aqui pertencente a V, que é a imagem, né? A imagem disso aqui. Eu estou explicando de forma simples, mas isso aqui, esse 0 aqui é do conjunto domínio. E esse 0 aqui já é do conjunto imagem. Então, o que eu estou querendo dizer, de forma geral, que T de 0 é 0. Do 0 do U é igual ao 0 do V. Certo? Não dá para só isso sendo T de 0 indo do 0, não significa que é transformada linear, não. Mas se T de 0 for diferente de 0, pode afirmar, não é transformada linear. Foi o que eu falei naquele exemplo adiante inferior.
certo? Uma coisa importante que você tem que saber sobre transformada linear, senhores, que transformada linear aplicada a uma combinação linear é a combinação dos vetores. Aqui, ó. Outra observação importante. T aplicado a uma combinação linear, por exemplo, α1 V1 mais α2 V2 mais α3 V3 mais αn Vn, ou seja, a transformada aplicada numa combinação linear, usando as propriedades de transformada linear, isso aqui, senhores, basicamente fica a transformada de cada parcela dessa. Fica assim, ó. Fica transformada de α1 V1 mais transformada de α2 V2 mais transformada de αn Vn. E pela propriedade transformada linear, isso aqui, o α1 sai, que é α1 transformada de V1 mais α2 transformada de V2 mais αn transformada de Vn. Em outras palavras, a transformada, uma transformada qualquer de um espaço vetorial U e um espaço vetorial V, se eu pegar qualquer combinação lineares de U, uma combinação linear dos vetores de U, a transformada aplicada nessa combinação é a combinação linear das transformadas em Vn. Professor, não estou entendendo nada. O que o senhor está querendo dizer com isso? Se eu pegar qualquer combinação linear aqui dentro e calcular a transformada dessa combinação, vai dar uma combinação linear dos vetores T de V1, T de V2, T de V3, T de Vn, que está aqui dentro. Só isso. Certo? Isso é um resultado importante, senhores. Certo? Vamos fazer mais outro exemplo? A transformada mais importante que eu digo a você na prática é uma transformada matricial. Professor, você está enrolando muito. Eu não estou entendendo nada, meu Deus do céu. Ó, transformada linear, senhores, é o assunto mais importante que a gente vai estudar até agora. Porque você não imagina a quantidade de coisa que é transformada linear. Como assim, professor? Quando você faz você está lá imagine se eu quisesse fazer um programa que pegasse a sua imagem e pegasse a sua foto, aqui, o bonitão aqui, ó, 4 olhos aqui, e eu quiser saber qual vai ser a sua idade daqui a alguns anos. Eu vou envelhecer essa foto aqui, essa foto. Senhores, o processo que está por trás disso é um processo de transformação linear, porque cada ponto desse aqui é um vetor e eu consigo criar um programa que de acordo com algumas regras, ele muda a posição e acaba transformando. Outro exemplo, videogame. Você tá um bonequinho lá aqui, ó, bonequinho do videogame, e você quer que ele se mexa. Ele faça isso aqui para cá. O braço dele mude daqui para cá. Ou então ele sorria, ou qualquer outro movimento. É um vetor. Isso aqui é uma transformação linear. Você não imagina a quantidade de coisa que é transformação linear. Vídeo, desenho animado, videogames, tudo é transformação linear. Poderia passar o dia todo falando exemplos assim. Se eu quisesse modelar o desgaste da rocha, é uma transformação linear. E assim vai. Então, a transformação linear mais interessante que aparece na prática é isso aqui. Ó. É uma transformação T, que vai, por exemplo... Eu vou dar um exemplo numérico para você entender. Imagina uma transformação que vai de T de R3 em R4, por exemplo. E professor. Onde essa transformação seja da seguinte forma. T do R3, então, T de x, y, z, é exatamente igual a uma matriz A vezes o vetor, um vetor do tipo x, x1, seja o vetor A, a matriz A vezes o vetor x, y, z. Como assim, professor? Uma matriz? Sim. Ó, vou dar um exemplo aqui. Um exemplo numérico, fica melhor de você entender. Ó, imagine isso aqui. Eu vou dar uma matriz A. Eu digo que a matriz A é a matriz
1, 2, sei lá, menos 4, 3, 5 e 6. Pronto, eu tenho a matriz A. E eu tenho um vetor U igual ao vetor 1, 3, menos 5. Professor, porque o senhor está botando vetor coluna? Porque agora, já que é matricialmente, eu vou enxergar um vetor da R3 como vetor coluna. Quem seria a matriz A vezes U? Vou escrever aqui. É a matriz 1, 2, menos 4, 3, 5 e 6. Eu vou multiplicar pelo vetor 1, 3, menos 5. Eu posso multiplicar, senhores? Eu acho que sim, porque é linha vezes coluna. Vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 vezes 3 é 1, linha vezes coluna. 1 vezes 3, menos 4 vezes 3, 5 vezes menos 5. Então vai ficar 1 vezes 1, 1. Mais menos 4 vezes menos 3. Menos 4 vezes menos 3, menos 12. Então, menos 12 aqui. 5 vezes menos 5, menos 25. E aqui é esse. Vamos fazer a mesma coisa aqui, esse aqui. É, 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 3 é 9. E 6 vezes 5, menos 30. Isso aqui vai dar o vetor. Sei lá. Menos 12, menos 25. Aqui vai dar menos 36. 2 mais 9, 11. 11 menos 30. Deixa eu ver se está certo isso. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 5, 30. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. 2 mais 9, 11. 11 menos 30. 11 menos 30. 30 menos 11. Aqui 10 menos 1, 9. Pelo emprestado aqui. 2 menos 1, 19. Né? 19. Menos 19, para ser mais exato. Professor, eu não estou entendendo nada. Eu só estou mostrando a vocês que existe um processo que eu consigo pegar uma matriz, multiplicar por um vetor e tem outro vetor. Nesse caso aqui, que eu acabei de inventar, eu acabo me preparando a aula, dá nisso, fazendo as coisas na doideira. Eu começo com o vetor do R3 e caio no vetor do R2. Como assim, professor? Ó, tá aqui um exemplo para vocês. T de x, y, z é exatamente igual a essa matriz A, que eu vou escrever aqui. A matriz A é a matriz 1, menos 4, 5, 2, 3 e 6, vezes o vetor x, y, z. Isso aqui é uma transformação linear. É a mesma coisa eu escrever isso, é t de x, y, z igual. Arrumando a coisa dessa equação, como a gente fez aquele produto, vai ser isso aqui, ó. Vai ser 1 vezes x é x, vou ter que colocar assim para você ver. 1 vezes x é x, menos 4 vezes y é menos 4y, 5 vezes z é 5z. Segunda linha, linha vezes coluna. 2 vezes x é 2x, 3 vezes y, 3y, 6 vezes z é 6z. Posso escrever assim. Ou então, se você quiser, pode escrever assim. T de x, y, z é igual... Aí você pode estar assim, vetorialmente. Como fosse um par ordenado. Vai ficar x menos 4y mais 5z, vírgula, 2x mais 3y mais 6z. Isso aqui é uma transformação linear. Isso aqui é uma transformação linear. Isso aqui é uma transformação linear. Isso aqui é uma matriz vezes um vetor. Isso aqui está em forma de vetor coluna. Isso aqui está em forma de par ordenado. Todos é transformação linear. É só verificar. Professor, mas eu vou ter que verificar. De cara você vê, se eu calcular t de 0, 0, t de 0, 0, 0, vai ser isso aqui vezes 0. Então vai ficar 0, menos 4 vezes 0, mais 5 vezes 0, 0, 2 vezes 0, mais 3 vezes 0, mais 6 vezes 0, vai dar 0, 0. Ou seja, a gente já supõe que está aparecendo a transformação linear. Eu preciso verificar. Toda vez que tiver uma matriz vezes um vetor, eu preciso verificar aquelas condições? Não.
Por quê? Porque se eu tiver isso aqui, ó, uma transformação do tipo de U em V, onde a transformação de Uzinho é igual a uma matriz A vezes U, eu não preciso verificar, porque eu sei que T de U mais V é igual a matriz A que multiplica U mais V. E eu sei que pelas propriedades de multiplicação de matrizes por um vetor, eu consigo verificar que isso aqui é a matriz A vezes a soma dos vetores, existe uma distributividade. Isso aqui pela própria propriedade de matriz. Isso aqui é A vezes U mais A vezes V. Certo? A mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar a transformada de um alfa vezes U, isso aqui vai ser, por definição, A que multiplica alfa vezes U. E pela propriedade de multiplicação, de matriz vezes um vetor, de matriz basicamente, isso aqui é matriz, porque U e V, de certo modo, é uma matriz também. Esse alfa sai daqui, isso aqui é alfa vezes A vezes U. Em outras palavras, é alfa vezes T de U. Da mesma forma aqui, ó, é A vezes U é quem? É T de U. E A vezes V é T de V. Ou seja, se eu tiver qualquer transformação que for uma matriz vezes um vetor, ela é linear, pelas propriedades de multiplicação matricial. Isso é uma coisa importante. E toda transformação linear eu consigo escrever como forma de A vezes U, de forma única. Isso é muito legal também, certo? Vou pegar outro exemplo agora. Vamos fazer um exercício material, certo? Ó, vamos pegar o exercício da página 57. Questão 2. Estou olhando agora. Basicamente eu sei o seguinte, eu tenho uma transformação de R2 em R3, certo? Tal que T do vetor 1, 0 é igual ao vetor 1, 2, menos 1. E T do vetor 0, 1 é igual ao vetor 3, 0, 4. Sim, professor, e aí? O que eu quero? Eu quero calcular T de 5, 2. Como é que eu faço isso? Professor, como é que faz isso? É um pouquinho mais complicado do que a gente imagina. Observe que T aplicado no vetor 1, 0 dá isso aqui. T aplicado no vetor 0, 1 perde isso aqui. 1, 0 e 0, 1 está no R2. Se vocês olharem bem, o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1, a gente já viu que é uma base. É uma base do R2. Ou seja, é um conjunto LI e gera todo R2. Como assim, professor? Significa o quê? Qualquer vetor XY do R2 pode ser escrito como combinação nesses dois. Ou seja, vamos pegar um vetor aqui genérico, XY. Esse vetor com certeza é uma combinação linear, vai ser tipo um alfa 1 vezes o vetor 1, 0, mais um alfa 2 vezes o vetor 0, 1. E professor, porque isso aqui é uma base. Mas serve para quê? A gente usa uma propriedade. Eu posso aplicar o T em XY. T de XY é o T dessa combinação. Vou chamar de alfa 1, 1, 0. Na verdade, pessoal, isso aqui não é alfa 1, é o próprio X. Isso aqui não é o alfa 2, é o próprio Y. Porque se você fazer a conta, vai ficar X vezes 1, 0, vai ficar X vezes 1 é X. X vezes 0 é 0. Y vezes 0 é 0. Y vezes 1 é 1. Vai ficar o próprio XY. Nesse caso aqui. Por isso que a básica nunca é interessante. Então vai ficar assim. T de XY é igual a T de X vezes o vetor 1, 0. Mais Y do vetor 0, 1. Isso aqui é uma combinação, né, desses dois, vai ser exatamente o x, vai para cá, vai ficar x vezes t do vetor 1, 0, mais y do vetor vezes aplicado t do vetor 0, 1. Ou em outras palavras, t de xy é a combinação de x vezes t de 1, 0 e y vezes t de 0, 1. Mas t de 1, 0 e t de 0, 1 eu sei, é dado. Assim, eu vou tentar mostrar a vocês aqui, ó.
vai ficar t de xy é igual a x vezes t de 1, 0. Quem é t de 1, 0? É dado, ó. T de 1, 0 é o vetor 1, 2, menos 1. E quem é t de 0, 1? É 3, 0 e 4. Em outras palavras, isso aqui vai dar, fazendo as contas, vai ficar x vezes 1 é x, x vezes 2 é 2x, vai ficar assim, vai ficar x, 2x, menos x. Somado com y vezes 3, 3y, y vezes 0 é 0, y vezes 4 é 4y. Somando isso aqui é quem? X mais 3y, né? 2x mais 0 é 2x, menos x mais 4y, vai ficar menos x mais 4y. Então, significa que o vetor t de xy é isso aqui. Com essa regra aqui, senhores, que basicamente eu tenho aqui como uma base, professor, se eu não soubesse que isso era uma base, eu teria que verificar que era uma base. Uma base, mostrar que é linearmente independente e gerará todo espaço. Mas aqui eu já sei que é uma base, que é os vetores canônicos. É o mais fácil que tem. Então, t aplicado em qualquer combinação de t de xy pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores. Eu calculo t disso aqui, fica uma combinação linear dos vetores t de 1, 0 e t de 0, 1, que é uma informação que eu tenho. Substituo, encontro a lei de formação da minha transformada. Então, eu já sei quem é t de xy. Então, em outras palavras, senhores, eu consigo resolver qualquer problema. E é sim. Por exemplo, a questão pede, calcule t de, por exemplo, deixa eu ler aqui, t de 5,2. Quem é t de 5,2? Eu sei quem é t de xy. É x mais 3y, 2x, menos x mais 4y. Então, t de 5,2 é só substituir o x por 5, o y por 2. Vai ser 5 mais 3 vezes 2. Aqui é 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 5. E aqui é menos x, menos 5, mais 4 vezes y, que é 2. Em outras palavras, isso aqui vai dar 3 vezes 2, 6. 5 mais 6 é 11. 2 vezes 5 é 10. E aqui, ó, menos 5. 4 vezes 2, 8. 8 menos 5, 3. Então, t de 5,2 é isso aqui. Professor, e quem é t de AB? A questão pede quem é t de AB. T de AB é quem? É só substituir o x por A e o y por B. É isso aqui, é A mais 3B, 2 vezes A, menos A, mais 4B. Então, isso é um exercício da página 57, exercício 2. Terminou aqui. Basicamente, ele pede isso. T de 5,2, T de AB. Eu pedi uma questão parecida na questão dele. Eu vou fazer outro vídeo. Está ficando muito longo esse vídeo, vai ficar muito cansativo. Vou fazer um outro vídeo fazendo mais exercícios para você, certo? Espero que tenham entendido essa aula, certo? Próxima aula a gente faz mais. Até mais.